Pronto. Eu não, acho que agora entrou todo mundo, né? Então, galera, vamos lá. É o seguinte. A ideia da aula de hoje é estar fazendo com vocês algumas questões da parte de orgânica, tá? Vamos estar falando tanto sobre as funções orgânicas como também algumas questões de isômeros, né? Que isso cai demais no nível, tá bom? Eu trouxe algumas provas aqui das mais recentes para a gente comparar como é que caiu o orgânico em cada uma. Então vai ser bem bacana a gente fazer essa análise, né? Depois eu vou estar fazendo com vocês a análise das questões de balanceamento, também é legal a gente fazer na redução, tá bom? E aí também, galera, é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem colocar aí no chat que eu vou estar tentando olhar, responder vocês. Lembrando também que ela está ficando gravada, tá bom? Então vocês vão ter acesso a ela depois também. Ah, só um recado também importante, aproveitar que vocês já estão aqui também, né? Amanhã vai ter uma aula extra da Unirv mesmo, tá? A gente vai ter alguns professores novos entrando aí. Então eles vão estar fazendo teste com a gente essas semanas aí, né? Então vou tentar colocar algumas aulas extras da Unirv para vocês participarem também dos testes, até para saber se vocês gostaram também dos outros professores, né? Aí vocês me dão um feedback depois e a gente vai conversar, tá? Aí só para lembrar, amanhã então vai ter aula de matemática com um professor diferente, também vai ser o professor Clóvis, tá? E aí vocês devem estar conhecendo também depois a professora Natália de Química e o professor Brendo de Biologia também. Só que eu acho que a Biologia da Unirv quem vai ficar vai ser eu e o Caio mesmo, tá? E vamos lá, meter marcha. Então, pessoal, nessa primeira questão que eu separei aqui, né, a questão 16 da prova, tá? Essa aqui é a prova, antes que o pessoal me pergunte, né? Isso aqui é Goianésia, tá? 2021/2, no caso, né? Isso. Tá? A última prova da Unirv no campus de Goianésia. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Os lipídios são compostos bioquímicos, geralmente conhecidos por engordar ou por estarem... Vamos de novo, né? Os lipídios são compostos bioquímicos geralmente conhecidos ou por engordar ou por estarem presentes na membrana celular, mais existentes nos lipídios que atuam como hormônios locais. Como, por exemplo, o leucotrieno B4. Leucotrieno B4, que é produzido pelos glóbulos brancos e pode, entre outras funções, atuar aumentando a degranulação de plaquetas. Galera, é o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Quando a gente fala glóbulos brancos, tá? Eu quero que vocês entendam que a gente está falando de leucócitos e linfócitos, tá? Que seriam nossas células de defesa, nossas células do sistema imune, beleza? Tranquilo? E aqui, pessoal, ele fala sobre o leucotrieno, que seria um das vitaminas B, né? No caso, que seria o B4. Lembra que a gente tem todo um complexo de vitaminas B, né? Que é produzido pelos glóbulos brancos e pode, entre outras funções, atuar aumentando a degranulação de plaquetas. Outro ponto também que é muito importante para vocês saberem é o seguinte: o que vem a ser uma degranulação de plaquetas, pessoal? Vocês lembram lá que o megacariócito ele vai degranular formando plaquetas, né? Então é basicamente isso. Degranulação de plaquetas é a transformação do megacariócito em plaquetas ou trombócitos, né? Vocês podem chamar de como vocês quiserem. E tá aqui a bendita dessa molécula, né? Com base nos lipídios na estrutura do leucotrieno B4, a sinal V para verdadeiro e F para falso nas alternativas. O leucotrieno B4 gera sabão quando reage com hidróxido de potássio. Galera, vamos lá. Primeiramente, para a gente entender se gera ou não gera sabão, eu acho interessante, primeiramente, a gente falar sobre as funções orgânicas e depois falar sobre como elas são feitas e quais são as possibilidades que a gente tem dentro disso, né? Então, vamos lá. Primeiro, sobre as funções orgânicas, beleza? Pode ir aqui para a gente rapidinho. Eu quero estar lembrando com vocês o seguinte: quais são as funções orgânicas, ou pelo menos as principais, né? Porque todas elas não dá para a gente falar aqui, mas com certeza as principais a gente vai falar. Então, assim, a gente vai dividir as funções orgânicas em dois grupos básicos, né? Que seriam o grupo das oxigenadas e os das nitrogenadas,
tá? E os das demais, né, os halogênios, enfim. Então, basicamente, oxigenadas, nitrogenadas e as outras, né? Das oxigenadas, das funções oxigenadas, eu quero que vocês lembrem da função álcool, primeiramente, tá? Função álcool, ela vai ser representada ali por uma molécula de OH, que seria a nossa hidroxila, tá? Então, seria uma hidroxila ligada ao radical. Essa hidroxila, quando eu falo, é o OH, tá, pessoal? Em relação à nomenclatura desses álcools, né? Ele tem uma nomenclatura que termina com OL. Então, todo álcool ele vai ter essa terminação OL, beleza? Cadê que tá aceitando também? Então, álcool, terminação OL. Então, basicamente, o que vocês têm que saber sobre as funções? Tem que saber bater o olho e identificar. Como é que você vai bater o olho e vai identificar que é uma função oxigenada do tipo alcoólica? Vai ter essa hidroxila sozinha ali, né? Tá? E em relação à nomenclatura, é uma nomenclatura que termina com OL, beleza? Agora, quais são as aplicações que a gente tem, por exemplo, desses álcools, né? A gente tem, por exemplo, isso é interessante vocês saberem. Temos o álcool etanol, né, que seria o álcool etílico. Esse é muito consumido tanto na indústria de bebidas, como também na fabricação de pães. Todos os processos que envolverem a fermentação, o produto vai ser ali o álcool etílico, um deles, né? Então, entendam isso. O álcool etílico, ele vem por meio de um produto da fermentação alcoólica, tá? Esse álcool, além dele ser utilizado como bebida, ele também é utilizado como combustível, tá? Ele é um dos principais tipos de combustíveis que a gente vai ter por aí, tá bom? Obviamente, pessoal, por ele ter só duas moléculas, ele rende menos do que a gasolina, menos do que o diesel, pela questão de quantidade de moléculas. Lembra, pessoal, que a queima e a energia liberada com essa queima depende muito da quantidade de moléculas. Então, por exemplo, a gasolina. A gasolina tem, em média, 8 carbonos ali por molécula. O etanol só tem 2 carbonos. Então, qual vocês acham que vai render mais na combustão? Obviamente, a gasolina. Só que qual que é o problema? A gasolina rende mais? Rende. Mas em liberação de gás carbônico, a gasolina também vai liberar mais gás carbônico. Porque você pensa, pô, são 8 carbonos na gasolina em média. O etanol só tem 2. Então, no caso, a gasolina libera cerca, né, em média, 4 vezes, 5 vezes mais gás carbônico, que seria o gás relacionado ao efeito estufa, na atmosfera em relação ao etanol, tá? Outro ponto também que eu falei para vocês, ele é muito utilizado na indústria farmacêutica e também na indústria alimentícia, além também da indústria de perfumaria, tá? Então, esse álcool, ele é muito desenvolvido, ele é muito utilizado na indústria hoje em dia. Agora, o etanol, né? Agora, o álcool metílico, ou metanol, né? Ele vai ser muito tóxico, tá? Então, é um álcool muito tóxico, ele é pouco utilizado, e aí é o que a gente chama de combustível de avião, né? Ou de jato, enfim. Então, obviamente, ele é menor, ele é muito mais volátil, então o ponto de ebulição dele é bem menor, ele consegue evaporar mais fácil, tá? E aí, além de combustível de avião, a gente também utiliza muito ele como solvente e também como aditivo na gasolina, né? Ajuda muito na questão da gasolina também é muito utilizado, né? O metanol. Agora, como solvente, principalmente, antigamente, né, mais, né? Hoje em dia nem tanto, mas tinham-se aqueles toners, né? Não sei se vocês lembram disso, impressora por toner, que era tipo uma fumaça, como tipo um tubete assim, tipo, cheio de fumaça preta. E aí, para tirar aquilo ali, o toner, o pessoal utilizava o metanol, era bem forte assim na solução. Beleza? Continuando aqui as funções, né, pessoal? Então, assim, lembrar que o álcool, o que identifica ele vai ser COH, tá? Em relação à nomenclatura, ele vai ter essa terminação OL. Caso eu tenha mais de uma hidroxila, eu vou identificar. Então, vai ser tipo um monoálcool, ou um diálcool, ou um triálcool, e por aí vai. Depende muito de acordo da quantidade de hidroxilas que ele vai ter na molécula, né? Beleza? Depois eu passo aqui para vocês exercitarem, tá? E vamos lá. Outra função oxigenada que a gente tem seria os aldeídos, tá? O aldeído, diferente do álcool, ele não vai ser composto de uma hidroxila. Ele é composto de uma carbonila, perdão. Tá? Então, essa carbonila, ela basicamente é formada por O, basicamente O, então vai ser o C dupla O, né? E aí, assim, carbonila, o que é isso? Carbonila é o C dupla O. Se essa carbonila está na ponta, a gente chama de aldeído. Por isso que vai dar esse efeito de C dupla O, H, né, no caso, né? C dupla O, H.
Então, no caso do C dupla O, na ponta, esse H é por causa dos 4 carbonos os 4 hidrogênios que o carbono tem que concluir aqui, né? Tem que se ligar. Então, tipo assim, ó, C dupla O, carbonila. Se a gente tem uma carbonila na ponta, essa função é uma função aldeído, tá? Esse aldeído, né, vou colocar para vocês aqui, vai ter uma nomenclatura de al, né? Assim como o álcool, a nomenclatura era OU, o al é para o aldeído, tá? A gente também pode classificar ele, né, pensando no aldeído de um carbono, né? Seria o formol, né? Embora tenha esse nome formol comercial, o nome correto seria o metanal, né? Que seria um aldeído de um carbono, tá bom? Outro ponto também que é muito importante, tá? Como ele é utilizado, né? Esse formol, vocês vão sentir muito cheiro disso no laboratório de anatomia, né? Vocês vão ver lá. Então, é muito utilizado na conservação de cadáver, tá? Então, tipo, o formol é muito utilizado, lembrar que é um aldeído simples, né? Um aldeído de um carbono, né? Temos também o etanal, que seria um aldeído de dois. O que o pessoal comentou aqui. Amém, né, Rafa? O cheirinho do formol chega a dar aquela dor de cabeça, mas é bom demais, né? E vamos lá, continuando. Então, o etanol, a galera utiliza muito em relação a dar muito aquela relação do cheiro de carro novo, sabe? Aquele cheirinho de carro novo ali, esbreganate ali também é etanol. A gente utiliza muito o etanol para dar esse cheirinho pela questão da volatilidade dele, que é muito alta, né? Ele é muito volátil, então aquele cheiro fica ali suspenso muito fácil, né? Agora, em relação às cetonas, né? Essa aí as meninas sabem demais, né? Que vão lembrar da acetona, né? Mas as cetonas, pessoal, elas são basicamente o quê? Cadeias carbônicas, que são formadas por carbonilas. Já aprenderam o que é a carbonila hoje, né? Que é o C dupla O. Se essa carbonila estiver no meio da cadeia, a gente vai chamar de cetona. Bom? E aí, no caso, né, só por curiosidade, no caso, a acetona, né, esse nome ele é um pouco equivocado, né? É porque ele veio do ácido acético, né? Embora acete signifique 2 carbonos e a acetona seja a propanona, né? Porque tem 3, isso vem pela descoberta da acetona, né? Se descobriram a acetona, pessoal, no hálito. Olha que interessante. Não sei se vocês sabem, mas nosso hálito, quando a gente está muito tempo sem comer, a gente começa a evaporar a acetona pela boca, tá? Mas, professor, nem comi acetona, nem tomei nada, como é que eu fico com esse bafo de acetona? É simples. O nosso organismo, quando ele começa a neoglicogênese, né? Ou seja, ele começa a buscar outras formas, a não ser além da do fígado, né? Para conseguir obter energia. E aí a gente começa a quebrar proteína, começa a quebrar lipídio, que a gente chama de proteólise e lipólise. E como produto disso, a gente acaba liberando corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos são várias cadeias de acetis, né? Ou seja, cadeias com 2 carbonos. Elas acabam por formar um ácido, né? E além de formar esse ácido, ele também vai formar acetona, que, como tem uma volatilidade muito alta, ela evapora no sangue, né? Porque nosso sangue tem uma temperatura média de 37 graus, 36, 36,5, então acaba evaporando, né? Pela questão da energia que o nosso corpo carrega e acaba indo para o hálito, né? E aí, como consequência, obviamente, quando você está nesse momento de liberar acetona pelo hálito, obviamente, você está passando por uma acidose metabólica, tá certo? Que está muito tempo sem comer, você está quebrando proteína e lipídio. Bom? Mas, obviamente, né, pessoal, a galera utiliza hoje em dia acetona muito nessa questão da estética mesmo, para tirar esmalte de unha, tá? Ele é um líquido com odor muito até que tranquilo, assim, o cheiro é agradável, chega até a viciar, né? Ele é, obviamente, solúvel em água, tá? Na indústria de alimentos, a gente utiliza muito dessas cetonas para extrair algum óleo, para extrair alguma gordura da semente. Ele é muito bom para isso, tá? Extração de gordura. Por exemplo, eu quero extrair o óleo do amendoim, o óleo da soja, a gente utiliza de algumas cetonas para fazer isso. Tá? Assim como a gente utiliza para tirar a tinta do esmalte, da unha, aqui também dá para a gente extrair óleos de sementes. Também interessante isso também. Tá? A próxima que a gente vai estar avaliando aqui, pessoal, seria a junção dos 2 últimos que a gente falou agora, da carbonila com a hidroxila. Tá? Então, carbonila, que é o C dupla O, e a hidroxila, que é o H, quando eles se juntam, a gente forma o ácido carboxílico, que seria a função carboxila. Tá? Beleza? Então, a função carboxila é isso, carbonila mais hidroxila. Tá?
O que é interessante da formação de ácidos carboxílicos, pessoal, é até a questão da origem mesmo, né? Porque ela vem, sim, de um álcool mais um aldeído, né? E assim, de onde é que foi descoberto isso, né? Por meio o desenho que já está entregando aí, por meio das formigas, tá? Então, aquele ácido liberado na picada da formiga, ele é o ácido fórmico, tá? Que seria o ácido carboxílico de um carbono, ou o ácido metanóico, tá? Além disso, pessoal, não sei se vocês sabem, mas esse ácido da formiga, ele era muito utilizado até antigamente para fixar pigmento em tecido, né? Então, por exemplo, se tirava o pigmento do pau-brasil, que era vermelho, aí para eu tingir no tecido, depois eu tirava o ácido da formiga e usava como fixador, por exemplo, tá? Outro tipo de ácido que a gente tem, né, seria no caso o ácido etanóico, que no caso a gente também chama de ácido acético, que seria o vinagre, né? Esse vinagre, pessoal, é uma soluçãozinha de ácido bem fraca, a gente utiliza principalmente ali na questão da indústria alimentícia mesmo, né? E aí, obviamente, de onde é que vem o vinagre, né? Ele vem da oxidação do vinho. E aí é bom para a gente entender a origem desse ácido carboxílico. Então, basicamente, pessoal, o ácido carboxílico, qual que é a origem dele? A origem dele vai ser a oxidação do álcool, tá? Então, a gente tem uma função alcoólica que oxida e forma um aldeído, ele oxida de novo e forma um ácido carboxílico, tá? Então, isso é muito comum de perguntar em prova, assim como a origem dos ésteres, que caiu na questão ali, a origem do ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico, então, pessoal, ele vem da oxidação do álcool, e esse álcool, por sua vez, ele vai oxidar, vai formar um aldeído, né? Esse aldeído vai oxidar mais uma vez, vai formar o ácido carboxílico, tá? Além disso, pessoal, a gente também vai ter os ésteres e os éteres, né? Os ésteres, pessoal, lembra que eles estão muito relacionados a sabores, né? Que são chamados de flavorizantes, tá? Então, cheiros e sabores de balinha artificial, aquele cheirinho de morango artificial, qualquer coisa que tenha a ver com frutas e artificial, a gente vai lembrar que é um éster, tá? Esses ésteres, então, pessoal, que são aromatizantes, tá? Eles vêm da onde? Eles vão vir de uma junção de um ácido carboxílico mais um álcool, tá? Isso é importante saber também. Então, o ácido carboxílico vem da onde, galera? Ele vem da oxidação do álcool e da oxidação do aldeído. E os ésteres vêm da onde? O éster vai vir do ácido carboxílico mais o álcool, tá? Ou seja, seria uma desidratação entre um ácido carboxílico e um álcool. Tanto que a molécula que a gente forma é bem parecida com isso mesmo, né? Ó, vocês conseguem ver que tem essa parte superior que veio do ácido e essa parte inferior que vem do álcool, tá? Até a questão da nomenclatura também, né? Porque na hora de colocar a nomenclatura dessa parte de cima, você vai contar o número de carbonos aqui e vai colocar no final ato, né? Vocês lembram que isso a gente utiliza mais para ácidos mesmo, né? Quando um ácido ele gera um íon, a gente pode formar três combinações, né? Por exemplo, se eu tiver um ácido que termina com ico, o sal ou o íon formado termina em ato. Se o ácido é terminioso, o íon formado é ito, tá? E se o ácido ele for hidrácido, né? Se for hídrico, o íon formado vai ser eto. Então lembra disso, né? O ato ele vem do ico, o ito vem do oso e o eto vem do hídrico, tá bom? E aí, como eu estava falando para vocês, os ésteres são chamados de flavorizantes. Então, toda vez que vocês virem alguma coisa falando sobre sabores, sobre aromas, já acende aquela luzinha em pensar em ésteres, tá? E aí, se tem o éster, a gente também tem os éteres, tá? O éter, pessoal, ele vem de uma origem um pouco mais simples, no qual ele vai vir de uma desidratação entre dois álcools, tá? Então, basicamente, eu pego dois álcools e desidrato. No exemplo anterior, era um álcool e um ácido carboxílico, que só são dois álcools, tá? É uma das formas, obviamente, de fazer o éter, né, pessoal? E o éter, ele vai ser um heteroátomo, tá? Seria uma cadeia carbônica com um heteroátomo de oxigênio em algum momento dessa cadeia, beleza? E aí, no caso, assim, a gente utiliza muito, obviamente, na indústria farmacêutica, questão de perfume, extração de óleos também a gente utiliza bastante, tá? É uma substância muito inflamável, tá? Por fim, a gente utiliza, às vezes, não comentei ali atrás, mas os ésteres, tá? A gente utiliza muito também na questão de biocombustíveis, tá? Então, lembrar disso para voltar aqui para a gente falar. Os ésteres, pessoal, eles são compositores também dos ácidos gráficos, né? Junto com
o glicerol, a gente vai formar o triglicerídeo, né? Então, ácido graxo, que é um ácido carboxílico, mais o glicerol, que é um álcool, a gente forma um éster, que seria a mesma reação aqui, tá? Então, o triglicerídeo, por exemplo, ele é um éster. Tanto que os biocombustíveis, eles são formados de ésteres, né? Porque eles são muito bons, assim, para a questão de combustíveis, tá? Bom saber disso. E aí, voltando aqui, tá? Próximo grupo seria os fenóis, tá? O fenol, pessoal, basicamente vai ser o quê? É uma hidroxila, igual o álcool é, tá? Tanto que o fenol, em algumas bibliografias, a gente considera ele como um álcool, tá? Esses fenóis, pessoal, ele basicamente vai ser um anel aromático ligado a uma hidroxila, tá? Então, anel aromático mais uma hidroxila, a gente chama de fenol, beleza? O que é legal você saber em relação ao fenol? Eles precisam ter essa aromaticidade, ou seja, tem que ter esse anel aromático, parece um ovo frito, né? E lembrar que ele é diferente, ele seria um fenol mesmo, né? Esse fenol, pessoal, é interessante saber que ele é muito volátil, tá? Mas é por causa da conformação que a molécula tem. Porque esse anel aromático, né, ele basicamente é apolar. Então, ele vai ter alguns poucos radicais que são polares. Então, geralmente, o ponto de ebulição dele é baixo, né? Ele evapora muito fácil, ele é muito volátil. Beleza? Por isso que ele vai ser muito utilizado como antisséptico hospitalar, pela questão da volatilidade dele também e pela eficácia, tá? Além de ser barato também, né? O pessoal utiliza aquela famosa criolina, né? Que ele limpa azulejo, deixa tudo branco, é basicamente isso, tá? São alguns fenóis ali, beleza? A gente também utiliza muito ele na questão da agropecuária, né? Quem tem fazenda, alguma coisa assim, vai saber o que eu tô falando, que é a criolina, tá? Criolina, o pessoal usa muito também na questão de desinfecção ali do gado, né? Eu utilizava muito isso antigamente, assim, né? Para limpar canil de cachorro, mas acho que hoje em dia ninguém faz isso mais não. Queima, né? É muito alcalino, queima demais, né? Assim, tá bom? E agora as nitrogenadas, né, pessoal? Falamos das oxigenadas, vamos falar das nitrogenadas. Das nitrogenadas, a gente vai ter basicamente as aminas e as amidas, né? As aminas, pessoal, elas vão vir da amônia, tá? Então, lembrar que é basicamente uma amônia, que é o NH3, que a gente vai tirar os hidrogênios dela e vai colocando radicais. Se eu substituir um hidrogênio por um radical, a gente fala que é a amina primária. Se eu substituir dois hidrogênios por dois radicais, é a amina secundária. Se eu substituir os três hidrogênios por radicais, é a amina terciária, tá? Em relação à nomenclatura também é bem simples, é só você colocar o prefixo de infixo e colocar no finalzinho amina, tá? Então é bem tranquilo você colocar amina no final, beleza? E assim, basicamente, né, a aplicação dela são várias, né? Quem não toma um cafezinho pela manhã, né? Então, café, chá preto, a cafeína, né, são aminas. Cocaína também, infelizmente, morfina, tudo tem nicotina, nicotina, tá? Codeína, todos são aminas, tá? E as amidas, pessoal, amidas, elas vão vir de uma amina. Aqui tá errado, tá? Aqui seria amida no final, não seria amina, tá? Tá errado. Mas é basicamente isso, ó. A gente vai colocar amida no final, igual na amina a gente coloca amina, aqui a gente coloca amida. A amida, pessoal, ela vai vir como se fosse assim, ó, é um ácido carboxílico, só que em vez de ter um OH aqui embaixo, ó, seria uma amina ou uma função. Então, às vezes é até mais parecido com um éster, né? É como se fosse um éster, só que em vez de ter um oxigênio aqui embaixo e o radical, seria um nitrogênio. É basicamente isso. Então, ele é bem parecido com o éster. Até a forma como essa amida é formada é parecida, que seria um ácido carboxílico em vez de um álcool, seria um ácido carboxílico mais uma amina, né? E vai estar formando uma amida. Né? Obviamente faz uma desidratação. E aí, pessoal, as amidas em si, né? Elas vão estar muito presentes, por exemplo, ali na ureia, né? A gente sabe que a ureia é a unidade nitrogenada que a gente excreta, porém, né, a ureia ela é pouco tóxica para a gente, né? Só para fazer uma revisãozinha com vocês, a gente tem três escalas, né? Então, a gente tem a amônia, ureia ou ácido úrico, tá? A mais tóxica dessas três que eu citei agora vai ser a amônia, tá? Depois da amônia, o menos tóxico é a ureia, tá? O nosso corpo, ele faz essa desintoxicação por meio das mitocôndrias presentes no fígado, tá? Então, a gente faz essa desintoxicação, beleza? Para conseguir excretar depois esse nitrogênio, né? Que a gente não absorve bem o nitrogênio, né? Então, a gente tem que transformar a amina em ureia para conseguir excretar. Tem animais, pessoal, por exemplo, animais que têm uma gestação em ovo, até a ureia fica tóxico. Então, para evitar algum tipo de problema, a gente também transformaria a ureia em ácido úrico,
No caso, quem faz isso é só aves e répteis, tá? Então, ave e réptil passa da ureia e usa o ácido úrico também, como forma de excreção, tá? Temos também, pessoal, não muito falados, mas também são muito importantes, são os nitrocompostos, né? Que seriam o famoso NO2 ou NOx, tá? O NOx, né? O NOx ou NO2, tá? Não seria número de oxidação, pessoal, é NO2, tá? Ou NOx, no sentido de ter um oxigênio, dois ou três, né? Então, ou nitrocomposto, tá, pessoal? Eles basicamente são utilizados ali em explosivos, né? Em algumas turbinas também de alguns carros, tá? Temos também as funções nitrila. Nitrila, pessoal, é quando a gente tem um cianeto, tá? O que seria um cianeto? É um C-tripla-N, tá? Então, o carbono fazendo três ligações com o nitrogênio, a gente chama de nitrila ou cianeto, tá? Tanto que a gente pode ter as isonitrilas, né? Ou o ácido isocianídrico, que basicamente seria ligar um H nesse nitrogênio do cianeto, tá? Outro ponto também que é muito importante saber é o seguinte, ó, vamos lá. As aminas, como eu falei para vocês, a gente absorve ela bem pouco, né? Então, assim, por absorver pouco, vamos lá pelas perguntas aqui, ó. Professor, a Unirv pede muito a origem, por exemplo, essa de onde é usado. Sim, eu vou mostrar para vocês como é que ele cobra aqui, tá? Mas é basicamente você saber como é que é a reação que gera essa molécula, né? Mas é muito intuitivo, é muito intuitivo. A Brenda perguntou, professor, a função fenol não tem um caráter ácido, não? Tem no sentido de ser fenol. É que eu tava falando da criolina em forma geral mesmo, tá? O Gustavo já meio que respondeu ali, mas é isso, tá? O fenol, tudo que for álcool, ó, vamos lá, álcool, cetona e aldeído e ácido carboxílico, eles são ácidos. Composto com nitrogênio é básico, né? O Gustavo ainda foi mais além ali, que ele colocou a questão da força de cada um, achei legal isso aí. Mas é basicamente isso. Lembrar, pô, o álcool, ele oxida e forma ácido. É porque a criolina, em forma geral, né, o que acontece? Como a molécula da criolina é muito apolar, e ela também, obviamente, vai usar outras misturas para isso, é porque vai outras misturas para aquilo lá, ela fica mais alcalino mesmo, mas é por causa do total. Mas se a gente for avaliar isoladamente o fenol, só que o fenol ele é um ácido fraco, né? No sentido de que ele é muito apolar, a molécula é muito apolar, ela tem uma ressonância ainda, então ela é pouco ácida, tá? Mas ela não deixa de ser, se você for avaliar a unidade dela, seria mais ácido, mas a creolina, de forma geral, ela é básica. Beleza? Produto de limpeza, fica a dica, viu? Produto de limpeza geralmente é base, tá? Tipo, ainda mais produto de limpeza que vai cloro, né? E a gente fica tentado a pensar, né? Pô, cloro, professor, cloro, para mim ele é meio ácido por causa do ácido clorídrico, né? Mas assim, lembrando dessa questão, o cloro ele é muito utilizado em produto de limpeza, e produto de limpeza é mais básico do que ácido, tá? Mas beleza, vamos lá então. Beleza. Então, pessoal, basicamente, vamos responder. Agora acho que dá para responder a questão tranquilo, né? O leuco... É só essa mesmo, o Lucas, tá? Ácido carboxílico, álcool, cetona e aldeído é ácido. Amina e amida é base. Pensando em moléculas orgânicas, né? Obviamente, se a gente for pensar nas inorgânicas, né, tem aquela definição, né? A hidroxila, OH, é base e hidrogênio é ácido, né? Mas isso foram para as orgânicas, beleza? Então, para a molécula orgânica, basicamente, ácido carboxílico é a mais ácida de todas. Cetona e aldeído é o seguinte, ó, a aldeído é mais ácido do que cetona, porque cetona ela oxida e para ali, né? O aldeído ele pode oxidar e formar um ácido, entendeu? Por isso que a gente fala que o aldeído é ácido, porque ele oxida e forma um ácido. Por que, que o álcool é ácido? Porque ele oxida e forma um ácido, entendeu? Mas, obviamente, em um grau bem menor, sacou? Mas é basicamente isso, não tem nenhuma regra nem nada, não. Essa aqui é a análise bruta, tá? E vamos lá, o leucotrieno B4 gera sabão quando reage com hidróxido de potássio. E vamos lá, pessoal. Como é que acontece, então, a reação de saponificação?
tá? Então, pelo menos para você sair daqui com dois exemplos de reações orgânicas que caem muito em vestibular, tá? O primeiro exemplo seria a saponificação. Então, basicamente, pessoal, como é que acontece uma saponificação? Saponificação vai ser uma mistura entre um éster, tá? No caso, pode ser um triglicerídeo, né? No sentido de uma gordura, um óleo, tá? Um éster. Lembrar que óleo e gordura são ésteres, porque são formados por triglicerídeos, né? Mais uma base. E essa base, ela tem que ser uma base forte. Só para vocês lembrarem, pessoal, bases inorgânicas fortes, né? São aquelas formadas por metal alcalino ou metal alcalino terroso. Então, qualquer base de metal alcalino ou metal alcalino terroso, mais um éster formaria um sal mais álcool, né? Que seria o sal de banho, né? Que seria o salbão, que é a reação de saponificação é basicamente isso, vou formar um sal. Porque é isso, né, pessoal? Ácido mais base forma sal, né? Então, tipo assim, ó, um éster que tem um caráter ácido, né? Obviamente, ele tem um caráter ácido, tá? Então é isso, o Lucas tinha perguntado. Ó. Compostos oxigenados, eles, em sua grande maioria, eles são mais ácidos. E os compostos que são básicos, eles são nitrogenados, entendeu? E aí, beleza. Uma base mais um éster formam um sabão mais um álcool, tá? Aqui no caso, seria o seguinte. B4, se ele for um éster, ele vai gerar um sabão se ele reagir com hidróxido de potássio. Caso ele não for, né, o item vai estar errado. Então, como é que eu vou vir aqui em cima e vou identificar se ele é ou não um éster, ou se ele pode ou não formar esse éster, tá? Olha que interessante, ó. Então, olha só, caneta. Vocês conseguem ver que, basicamente, nessa molécula, a gente vai ter aqui, ó, ácido carboxílico, eu vou ter aqui, ó, o álcool, aqui também é álcool, né? E aí, pessoal, o que, que pode acontecer? Essa molécula ela fica sozinha? Não, vai ter várias outras moléculas iguais a ela perto. Então, basicamente, o que, que vai acontecer? Ó? Esse ácido carboxílico aqui vai reagir com a hidroxila, e eles vão formar uma vertente que é um éster, tá? Então, eu já vou estar afirmando para vocês, entre as próprias moléculas vai formar um éster, tá? Isso aqui, pessoal, acontece muito, sabe aonde? Não tem quando a gente está, por exemplo, o vinho aberto, eu deixo uma garrafa de vinho aberta. Em cima, eu sei que vai ter o álcool que está oxidando e vai estar formando aldeído depois ácido carboxílico. Só que esse ácido carboxílico que está por cima, ele reage com o álcool que está embaixo e forma um éster também. Então, olha que interessante. Uma garrafa de vinho aberta tem álcool, tem ácido carboxílico e tem éster. Por essas combinações de álcool mais ácido carboxílico, tá? Então, assim, essa molécula que vai ter éster? Vai, pela junção dos dois. Exatamente, Gustavo. No caso, essa reação de saponificação aqui, né? Ela gera um sal de ácido carboxílico, exatamente, que seria o sabão. O sabão é isso, entendeu? Muito bom. No caso aqui da questão, então, ó, gera um sabão quando reage com hidróxido de potássio? Sim, verdadeiro, tá? Então, aqui no caso, está verdadeiro. Mas, como eu falei para vocês, tem que ter essa noção, ó. Se você olhou para a molécula, viu que tem álcool, viu que tem ácido carboxílico, tem uma chance dele formar um éster, não tem? Então, se tem essa chance de formar um éster, vocês partem para o abraço, tá? Se não tivesse, por exemplo, aqui, álcool, só tivesse ácido carboxílico, daria para formar um éster? Não. Então, precisaria ter a função álcool, precisaria ter a função ácido carboxílico ou ter logo a função éster aqui exposta para você, tá? Claro, com certeza. Vamos lá. Essa molécula aqui, você concorda comigo que ela está junta com várias outras moléculas, né? São várias moléculas dessas. Imagina uma garrafa de vinho aberta, por exemplo. Você não concorda comigo que o álcool que está aqui, ó, ele em cima, ele não vai oxidar e formar ácido carboxílico? Lembra disso, pessoal? Ó, é basicamente isso aqui que está acontecendo.
Se eu tiver um álcool primário, ele vai oxidar. Se você deixar o vinho aberto, por exemplo. O vinho não tem álcool? Aí deixou o vinho aberto. Vai formar aldeído, depois formar ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico aqui formado, ele vai reagir com o álcool que ainda resta. Porque ainda vai ter ácido carboxílico, só que vai ter álcool também aqui dentro. Os dois vão reagir e vão formar um éster. É a mesma coisa que está acontecendo aqui com o leucotrieno. O leucotrieno ele vai ter OH e ele vai ter ácido carboxílico. Como essa molécula não está sozinha, eles vão acabar se formando, se ligando e formando um éster aqui no meio disso. Entendeu? Eles vão formar um éster. Como assim, professor? Olha lá. Ó. Ácido carboxílico mais álcool, ó, forma éster mais água. Tá? Agora, eu pego esse éster e misturo ele com uma base forte, eu formo sal, mais um álcool, que a gente chama de saponificação. Essa aqui seria a reação de esterificação. Esterificação é a formação de éster. Vai ser um ácido carboxílico mais álcool. Aqui é a mesma coisa. Ó. Álcool mais ácido carboxílico vão formar um éster. Que é o que a questão estava me perguntando. Para acontecer essa saponificação, eu preciso de um éster mais uma base forte para gerar álcool mais um sal. Tá? Agora, na de baixo, ó, pode ser um ácido carboxílico, não apresentaria isomeria óptica. Por ser um ácido carboxílico, não apresenta isomeria óptica. Então, vamos lá, galera. O que vem a ser uma isomeria óptica? Tá? O que vem a ser isomeria, né, de forma geral? Então, só apagar essa garrafa aqui. E vamos lá. Deu para entender, Lucas, ali, o que eu estava querendo dizer? É basicamente isso. O que vocês precisam saber? O que é uma reação de esterificação? O que é uma reação de saponificação? Tá bom? E vamos lá, voltando aqui. Ó. Agora, em relação às isomerias, tá? Muito importante estar sabendo que é o seguinte, tá? O que é um isômero? Beleza? Basicamente, um isômero é uma molécula que, comparada com a outra, elas vão ter a mesma forma molecular, porém a sua forma estrutural é diferente, tá? Então, basicamente assim, a gente tem aqui o álcool etílico e o éter metílico, tá? Ambos têm a mesma fórmula, C2H6O, porém são moléculas diferentes. Isso é o que define a isomeria, tá? Então, seriam partes que são iguais, né? Em relação à fórmula, né? Mas elas são totalmente diferentes em estrutura, tá bom? Então, as características delas vão ser totalmente diferentes e o tipo de isomeria que elas têm é diferente também, tá? Basicamente, pessoal, vocês têm que saber 3 tipos de isomeria, tá? Existem as isomerias planas, isomerias espaciais ou geométricas, e aí a gente também teria isomeria óptica, tá? Então, são 3 tipos básicos de isomerias, sendo que o primeiro tipo, que é a isomeria plana, tem 5 subtipos, tá? Então, vamos lá. Dentro de isomeria plana, então, a gente vai ver, por exemplo, a isomeria de cadeia. Só tomar água aqui, gente. O que deveria ser uma isomeria de cadeia? Bom, basicamente, uma isomeria de cadeia é quando a cadeia muda de uma molécula para outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula de butano e a molécula de 2-metilpropano, tá? No primeiro exemplo aqui eu teria uma cadeia aberta e normal, e no segundo exemplo aqui eu teria uma cadeia aberta, porém ramificada, tá? 2-metilpropano, né? Então ramificada. Se uma cadeia está aberta e outra ramificada, porém ambos têm a mesma fórmula, eles são isômeros planos de cadeia. Uma cadeia está aberta e fechada. Outro exemplo que eu posso ter de isomeria plana de cadeia seria uma cadeia, por exemplo, aberta e fechada, normal e ramificada. Então, essas comparações de cadeia mesmo, tá? Agora, o outro tipo de isomeria plana seria de posição, tá? Então, seja a posição de uma função orgânica, seja a posição de uma dupla ligação ou tripla, né? Que no caso seriam as insaturações. Ou até mesmo a posição de um heteroátomo, né? Aí no caso aqui seria isomeria de posição, tá? Então, por exemplo, ó, o álcool aqui, ó, tá ligado no carbono 1. Se eu ligar o álcool no carbono 2, aí já são moléculas diferentes, são isômeros, tá? A mesma coisa para a insaturação. A insaturação está no carbono 1, mudei para o carbono 2, mudou a molécula, tá? Agora, por exemplo, isomeria de função é quando você, de um isômero para o outro, você muda a função orgânica. Diferente da de posição, né? A função que não mudou, na de função muda. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um aldeído e aqui embaixo uma cetona. A aldeído e cetona eles são isômeros de função. São moléculas diferentes, porém têm a mesma forma molecular.
tá? O quarto tipo seria a metameria. O que vem a ser a metameria? É a isomeria de compensação. A metameria ou isomeria de compensação, pessoal, só vai acontecer com éter e com amina. Então é mais tranquilo, né? Então, basicamente, aqui, ó, tem um éter. Em qualquer posição que eu mudar esse oxigênio aqui, eu teria uma isomeria de metameria ou compensação. O mesmo para amônia, tá? Éter e éster e amina e amida faz metameria, tá? Agora, tautomeria é mais restrita ainda, que seria a isomeria dinâmica, tá? A tautomeria só acontece com enol e aldeído ou cetona e enol, tá? Então tem que ser enol com aldeído ou enol com cetona. Por quê? Basicamente, pessoal, o enol é quando a gente tem um carbono com uma dupla ligado a uma hidroxila. Se essa hidroxila ela salta para quebrar essa dupla aqui, acaba formando uma carbonila, e aí se esse hidrogênio volta para o oxigênio, ele forma hidroxila e uma dupla. Então, basicamente, ele fica nesse movimento e essa molécula acaba entrando em equilíbrio, tá? E esse equilíbrio aldoenólico, né? Ou a gente pode chamar de tautomeria, que seria uma isomeria dinâmica, né? Então, esses são basicamente os 5 tipos de isomeria plana. Agora, os isômeros espaciais ou geométricos, tá? Como o nome diz, né? Lembrar disso aí. Então, a isomeria espacial, ela vai ser dividida em 2, geométrica e óptica, tá? Assim como a plana é dividida em 5, a espacial é dividida em 2, geométrica e óptica. A isomeria geométrica seria a isomeria cis e trans, e a óptica seria do carbono quiral, né? Então, assim, vamos lembrar. Isomeria, isso aqui, pessoal, se vocês estavam viajando em volta, a prestar atenção agora. Isomeria cis e trans cai demais, 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 demais. Tá? Então, vamos lá. Quando se vai ter essa isomeria espacial do tipo geométrico? Quando eu tiver um carbono vinil, que seria um C dupla C, ou quando eu tiver um ciclo, tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar os ramos desses carbonos, tá? Se os ramos desses carbonos de maior massa estiverem para o mesmo lado, a gente fala que é trans. Se esses ramos de maior massa estiverem em lados cruzados, a gente fala que é trans. Se tiver no mesmo lado, é cis, tá? Ou a gente pode chamar de isomeria E para trans e isomeria Z para cis, tá bom? Então, basicamente isso, ó. Vou pegar as moléculas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho C dupla C. Desse lado aqui eu tenho um cloro para cima e aqui para baixo hidrogênio. E aqui eu tenho hidrogênio para cima e cloro para baixo. Como o cloro é de maior massa, consegue observar que o cloro de maior massa está embaixo e aqui o do outro lado está em cima? Aqui, ó, de lado, para a gente avaliar isso, ó. Cloro de um lado, cloro do outro. E agora aqui em bolinhas, né, ó. Cloro de um lado, cloro do outro. Isso aqui é uma conformação trans, tá? Agora os cis, ó, eles ficam do mesmo lado. E por que o nome... Professor, a trans seria apolar? Não necessariamente. Tipo assim, o cis também não quer dizer que ele é polar. Não necessariamente. Né? Ele vai ter uma polarização? Vai. O cis ele tem uma polarização maior do que o trans? Tem. Mas em falar que a molécula é polar ou apolar só por isso, aí não vinga, entendeu? Não daria para te definir isso. Mas tem um caráter mais polar no cis do que no trans. Aqui é a questão da geometria. Por quê? Se esse de maior massa está em cima ou está embaixo, a molécula entorta, entendeu? É basicamente isso que... Por isso que é geométrico. Isso aqui é um fator que vai entortar a molécula. Olha aqui na questão para você ver. Ó, tá vendo que a molécula faz tipo um C? Às vezes a gente não para pensar nisso, mas se ela tivesse outra isomeria, ela às vezes seria reta, entendeu? Ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo que bem aqui ele começa a querer curvar ó, para baixo? Ó? Porque olha só, se a gente for pegar isso aqui, ó, né? Tá vendo que aqui, tá vendo que aqui para cima tem um hidrogênio e aqui para cá tem hidrogênio? Aí aqui, ó, para baixo seria essa molécula inteira. E aqui para baixo essa molécula inteira. Então, esse pedaço que eu estou analisando, na cabeça de vocês, é cis ou é trans? Alguém responde aí. Esse pedaço aqui que eu estou analisando. O que vocês acham? Tá fácil. Cis. Cis. Tá?
Aí, só por ser cis, essa parte aqui dobra para baixo. Ó. Se fosse trans, isso aqui seria para cima. Aí, às vezes, a molécula seria até reta. Aí, beleza, você vai analisar o de baixo aqui também. Ó. Mais tempo de baixo. Ó. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído. Eu vou analisar o de baixo. Ó. Vou olhar o de baixo. Aqui no de baixo, ó, tem hidrogênio para cá e hidrogênio para cá. Tá vendo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho de maior massa para cima e outro de maior massa para baixo. Agora já é trans aqui, tá vendo? É só isso, pessoal. A isomeria cis e trans ela vai mexer não com a polaridade, ela vai mexer com a geometria da molécula. Agora vamos ver a polaridade da molécula toda. Eu dei esse exemplo para vocês esses dias e citar uma coisa que vocês estão com muita dúvida mesmo, tá? Entendam, pessoal, que essas características da molécula é como se fossem características de uma pessoa. Então seria a cor do cabelo, cor da pele, se é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo. Isso são características, são adjetivos. A molécula tem a mesma coisa, ela tem características. Então, por exemplo, ó, essa molécula aqui, de forma geral, ela é apolar, porque ela é orgânica, né? Ela é apolar. Porém, ela vai ter alguns pontos aqui que é polar. Aonde tiver hidroxila aqui, ó, é polar. Não vou dizer que não. Mas a molécula, como um todo, né, ela é mais apolar do que polar, sacou? É que nem nosso humor, né? Às vezes está mais para lá do que para cá, varia a cada dia, né? Cada molécula vai ter também suas especialidades, né? Então, tem como a gente avaliar de forma isolada e tem como a gente avaliar ela de forma geral, tá? Mas, basicamente, a isomeria vai mexer com a geometria dela. Ô, professor. Oi. Quando perguntam se é isomeria cis ou trans, eles dão um pedaço local ou só taca aí? Porque não dá, né? Então, depende, ele vai falar, tipo assim, no carbono tal, tem uma isomeria tal, ou ele vai falar, a molécula tem isomeria cis e trans, ou só cis, ou só trans. Acho que ele vai fazer alguma pergunta dessas aqui, ó. Vai fazer, ó. Então, fique tranquilo. Vamos logo responder ela, para bom que acaba com toda dúvida, ó. Todas as insaturações do leucotrieno B4 têm configuração trans? Acabei de falar, no exemplo que eu dei. Todas as duplas que eu tenho aqui vai ser trans, ou tem algumas que é cis? Algumas são cis, professor. Isso. Então é assim que ele pergunta. Às vezes a molécula só tem trans, aí ele vai perguntar, é correto afirmar que ele tem uma isomeria cis? Certo ou errado? Aí tu vai fazer uma por uma, se não tiver nenhuma, se tiver mais de uma, vai estar errado. Se tiver uma só, tá certo. Aqui no caso ele perguntou se só tem trans. Na verdade, não. Existe cis aqui. Esse de azul que a gente fez aqui era cis. Esse de baixo aqui também é, se vocês forem fazer, é cis. Mas esses daqui esses dois aqui é trans. Esse aqui é cis, esses dois aqui é trans. Esse aqui é... Professor, como é que você sabe bater no olho? Ó, só faz aquele mesmo esquema que eu fiz ali em cima. Tu pega a dupla, que tem que ter a dupla, viu, pessoal? Aí tu vai completar aqui com hidrogênio, onde não tem. Vocês estão vendo que os dois hidrogênios foram para o mesmo lado? É bem perceptível isso. Nesse outro esquema aqui, não. Um tá para cima, outro para baixo. Tá vendo? Então, esses dois aqui é trans, ó. Então, para cima e para baixo, esse daqui é cis, esse. Tá certo? Eu já coloco aqui falso na C, né? Aí na B. Por ser um ácido carboxílico, não apresenta isomeria óptica. Aí vamos ver ali se tem ou não isomeria óptica, né? Aqui já tá com cara de falso, né? Mas, enfim, vamos ver ali, né? Mas você entendeu como é que ele vai cobrar? Se vai ser cis, se vai ser trans? Eu vou fazer outro exercício também que vai cobrar isso. Beleza. Já separei pra gente aqui. Tá? Então, vamos voltar aqui nessa parte de isomeria, ó. Então, cis e trans, ok. E também a gente pode ter essas conformações em ciclos, tá? Por exemplo, em vez de eu ter uma dupla, que a gente chama de vinil, carbono vinil, né? A gente pode ter um ciclo também com esses mesmos radicais. Então, por exemplo, tem um ciclo aqui com 4 carbonos, né? Aí é o mesmo esquema, tu vai avaliar, ó. Se o R3 aqui e o R1 tiverem a massa igual, né? Aí, no caso, seria cis. Se eles tiverem a massa um grande e pequeno, aí seria trans, por exemplo. E, por fim, a isomeria óptica, que faz parte da isomeria espacial, tá? Ela vai estar relacionada aos carbonos quirais, tá? O que é um carbono quiral, pessoal? Imagina a mão de vocês, né? Se você pega a sua mão e bota no espelho, bota a mão direita no espelho, vai gerar a mão esquerda. Se você coloca a esquerda no espelho, forma a direita. Por quê? Porque elas são enantiômeras.
embora as nossas mãos se pareçam, elas não são iguais, uma direita e outra esquerda. O mesmo para a molécula. Eu posso colocar uma molécula no espelho e gerar o seu isômero óptico, tá? Mas para essa molécula ter ou não isômero óptica, ela precisa de ter um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Tá? Um carbono que faz 4 ligações e as 4 ligações são diferentes. Então, olha só, que a gente chama de enantiômeros, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho uma molécula que tem 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes. Aí eu vou falar que essa molécula em relação ao seu espelho são enantiômeros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui esses dois aromáticos aqui, e aí basicamente é o seguinte, ó, tá vendo esse carbono bem aqui, ó, marcado com esse asterisco? Ó? Tá vendo que ele faz 4 ligações? Sendo que uma é com essa cadeia inteira aqui de cima, o outro é essa outra cadeia inteira. Aqui embaixo, mais um ácido, uma ligação tipo ácido, e aqui um hidrogênio. Então, os 4 ligantes são diferentes. Então, tem que ser 4 ligantes e tem que ser diferente. Aqui, ó, se vocês forem ver, o que é o detalhe dela? Ó? Que eu tenho como se fosse essa dupla do lado de cá, e aí colocando no espelho, a dupla fica como se fosse do lado de lá, ó. Não, como se fosse espelhado. E aí, em suas funções, ó, uma dá cheiro de limão e outra dá cheiro de laranja. Por isso que às vezes confunde muito cheiro de limão com de laranja, são enantiômeros, tá? São moléculas diferentes, vão fazer funções diferentes, porém eles têm esse mesmo princípio de ter 4 ligantes e os 4 ligantes são diferentes, tá? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse carbono que vai estar ligando com cloro, com o metil, com boro e com essa outra cadeia. Aqui é a mesma coisa. O que tem de coincidência aqui é que eu vou ter basicamente 2 carbonos quirais aqui, se vocês forem observar, tá? E aí, quando a gente tem 2 aqui, e além de ter essa isomeria óptica, né, eles também conseguem ser separados por meio de separação física. Aí, no caso, a gente chama ele de asterisômeros, né? Mas é basicamente isso, pessoal. Eu posso ter numa molécula mais de um carbono quiral também, tá? É interessante saber disso. Caso também caia para vocês, né, essas aqui são as projeções de Fischer, né? Sendo que esse triângulozinho é como se fosse um carbono para frente, e esse pontilhado aqui é como se fosse um carbono para trás, né? Uma ligação para trás. Tá? E aí, basicamente, pessoal, a gente vai ter os desvios que essa molécula faz com a luz quando ela é polarizada, tá? Por isso que elas são isômeros ópticos, beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um desvio para a esquerda ou um desvio para a direita, né? Que eu chamo de levógeno ou destrógeno, tá? Ou positivo e negativo, tá? Então, assim, basicamente, se o giro óptico for para a direita, então se a molécula estiver rodada para a direita, eu posso falar que é um giro positivo ou direita, ou eu posso falar que a molécula é um destrógeno, tá? Caso eu faça um giro para a esquerda, eu falo que é um giro negativo, ou um giro levógeno, ou L, tá? Basicamente isso. Então, isomeria óptica, pessoal, é isso. Ó, o carbono, ó, ele tem que fazer 4 ligações, e as 4 ligações têm que ser diferentes, tá? Por fim, pessoal, quando vocês forem ver também essa questão de misturas racêmicas, né? Uma mistura racêmica, ou uma molécula racêmica, ela é aquela que ela, tipo, até a própria molécula, se você partir no meio, ela é igual. Ela tem carbono quiral, ela tem isomeria óptica, porém ela também tem uma simetria. Tá? Então, são meio que moléculas simétricas, que a gente fala que são os racêmicos. Tá? Então, misturas racêmicas estaria aqui, ó. São misturas que elas são bem próximas, né? Como eu falei para vocês, eu posso ter mais de um isômero, então imagina. Eu posso rodar só a parte de cima e deixar a parte de baixo igual, por exemplo. Isso acontece, tá? E aí, por isso que, com a molécula óptica, a gente vai ter vários tipos de molécula que vem derivado dela. Tanto que a fórmula que a gente faz para descobrir quantos isômeros ópticos tem, a gente vai fazer número de carbonos quirais, que seriam carbonos com isomeria óptica, 2 elevado a esse número, né? Então, por exemplo, se eu tenho dois carbonos quirais, quer dizer que eu vou ter 4 isômeros ópticos, porque seria 2 elevado a 2. Se eu tiver 3 carbonos quirais, eu vou ter 8 isômeros ópticos, porque vai ser 2 elevado a 3. Se eu tiver 4 carbonos quirais, eu vou ter 16 isômeros ópticos, entendeu? Que seria 2 elevado a 4, e por aí vai. Beleza. Ô, professor, Diga. o que é um destrógeno e um levógeno? Então, você entendeu que o carbono quiral é uma molécula que, tipo, você coloca ela no espelho, ela gera como se fosse uma imagem parecida com ela, né?
Sim. Você consegue visualizar isso? Então é basicamente isso. Você não tem uma mão direita ou uma mão esquerda? Uhum. Não, aí seria direita é destrógeno, de destro, e esquerdo de levógeno, de levo, esquerda. Ah, tá. É só isso. Então, tipo, seria uma molécula girada para a direita, é destrógeno. Às vezes pode vir como positivo, ou direita, ou D, ou destrógeno. E aí pode vir também L, ou negativo, ou levógeno. Seria só o giro para a esquerda e o giro para a direita. Tá? Então, aqui a pergunta dele, ó. Por ser um ácido carboxílico, não apresenta isomeria óptica, então, na molécula inteira, ó, mesma coisa, a molécula inteira, ela é um ácido carboxílico? É, ela é um ácido carboxílico. Agora, em todos os pontos dessa molécula, ela não vai ter isomeria óptica? Vamos ver, né? Então, assim, por exemplo, ó, vou pegar aqui. Por exemplo, esse carbono, obviamente, pessoal, se eu tiver dupla ligação, eu não vou ter isômero, tá? Mas observe o seguinte, ó. Esse carbono aqui que eu estou marcando de rosa. Consegue observar que ele vai ter aqui, ó, um hidrogênio para cima, essa cadeia inteira para o lado, essa cadeia inteira para o outro e um OH. Tá vendo que esse carbono em rosa ele é quiral? Tá? Agora, por exemplo, esse aqui, ó, ele não é quiral. Por que esse aqui não é quiral? Porque ele faz duas ligações com hidrogênio. Ó. Ele tem um hidrogênio para cima e para baixo. Aqui. Então, vai fazer esse do lado também a mesma coisa, esse aqui também a mesma coisa. Esse aqui não dá para ser quiral, porque ele tem essa dupla. Agora, aqui é quiral. Por que ele vai ser quiral? Quatro ligantes diferentes. Agora, por exemplo, a dupla aqui, ó, não vai ser quiral, não vai ser quiral, não vai ser quiral. Agora aqui vai ser quiral de novo. Então, basicamente, ele vai ter dois carbonos quirais. Então, a alternativa está errada, né? Porque ele falou que, por ser um ácido carboxílico não apresenta isomero óptico, é errado. Ele tem dois isômeros ópticos aqui. Tá? No caso, seria falso. E na D, num laboratório, o leucotrieno B4 pode sofrer uma reação de autoesterificação em meio a ácido sulfúrico diluído? Claro, é o que a gente mostrou aqui para vocês lá no primeiro item, né? Ele vai fazer uma autoesterificação porque ele tem álcool e ácido carboxílico. E é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Álcool mais ácido carboxílico forma éster. Éster mais base forte forma reação de saponificação. Tá? Então tem que saber dessas reações. Tá bom? Professor, esse fator aí, em meio de ácido sulfúrico diluído, seria como se fosse um catalisador? Seria só um catalisador, né? Seria o meio que a gente está fazendo isso, né? Mas aí, no caso, esse ácido sulfúrico ele não entraria na reação de forma significativa mesmo. Isso aqui era só para você induzir íon, né? Como assim, professor, induzir íon? Se você coloca um meio de ácido sulfúrico, né, vai ter muita hidroxila no meio, né? Então, tipo assim, se tem muita hidroxila no meio, às vezes o equilíbrio não deixa eu liberar mais hidroxila por causa desse ácido carboxílico. Aí esse ácido carboxílico, em vez de ele liberar hidroxila, porque o meio já tem muita, ele vai preferir se ligar com esse OH aqui e formar um éster, entendeu? É só para o meio ser favorável para essa reação acontecer, mas aqui não necessariamente é importante essa informação, né? É o meio no qual isso vai acontecer. O que era importante que era você identificar que tinha um ácido, tinha um álcool, os dois podiam reagir e fazer uma autoesterificação. De boa? Beleza. E aí, vamos ver aqui, ó, os outros que eu separei para vocês também, ó. O tema é bem parecido, ó. Vou mostrar para vocês. Lembrei aqui direitinho. Ó, então, por exemplo, aqui. A astaxina é um carotenoide responsável pela coloração rosa ao vermelho da carne de salmão. Quem é encontrado em crustáceos serve para alimento para ele, né? Assim como o salmão em cativeiro em geral, são alimentos de reação, blá, 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 blá. Então ele está falando aqui da reação dos corantes, né, e tal, né? Hoje em dia tem muito aqueles sushis mais baratos que o pessoal usa atum salmonado, né? Tomar cuidado para a gente não ser enganado. Acionar Procon, né? E vamos lá, ó. Então ele já deu a molécula aqui pra gente, tem um contextozinho a molécula e já vem com as perguntas, ó. Na cadeia aberta da astaxantina, né? De todas as duplas ligações, apenas 4 apresentam isomeria Z. Então, olha só, para quem me perguntou. Isomeria Z é trans. Isomeria Z é cis, tá? Isomeria E é trans, beleza? Então, aqui ele está perguntando, basicamente, sobre as isomerias cis. Tá? Todas as duplas são cis? Pô, vamos ver. Tá? Então, assim, vocês sabem que do anel aqui
não tem nem muito o que avaliar, né? Aqui no caso, menor cadeia. Trans é Z, professor? Isso, anotei já. Trans é E e cis é Z, tá? Vou colocar para vocês aqui. Cis é igual a Z. Trans. Beleza? Só lembrar aqui, ó, o cis, Z, né? Sei lá. Trans e trans. Tá? Ok. Então aqui, ó, basicamente, os do anel, a gente não vai muito considerar, né? Mas assim, deixa eu ir por um aqui pra gente ver. Ó, o que eu já vi o erro, né? Mas dá pra refazer no pronto, né? Então ele pergunta se exclusivamente é trans. Aqui já tem uma carinha aqui não, né? Mas enfim, basicamente, pessoal, tem que fazer de todas as duplas que a gente vê pela frente. Então aqui, ó. Começar para essas aqui de baixo que é mais fácil, né? Ó. Aqui, ó. Hidrogênio para cima, hidrogênio para cima. Se a gente for notar, ó. Isso aqui é para baixo, na verdade. Se a gente for notar, ó, aqui já é como se fosse trans, né? Já começa errado, né? Aqui é como se fosse trans. Aí esse aqui, no caso, é cis. Aqui eu vou botar aqui, né? Z. Voltei, galera. Caiu rapidinho ali. Vamos lá. Vou voltar ali na questão, né? Deu uma caída, né? Achei que a minha tinha caído. Não. Ainda bem que eu identifiquei antes, velho. Tem vezes que isso aqui cai, aí eu fico umas meia hora falando. Aí depois que eu vou notar que caiu. Aí depois tem que repetir tudo de novo. Vamos lá, vou aqui. Então aqui, ó, antes de cair, não sei onde é que caiu, né? Mas basicamente a gente estava procurando o que é cis, o que é trans, né? Aí eu já mostrei para vocês aqui que já tá errado, né? Porque a questão já pergunta isso, ó. Na cadeia aberta, todas as duplas vão ser cis. Lembra que no outro lá perguntou se tudo ia ser trans, né? E reparem, pessoal, que são provas do mesmo ano, mesmo semestre, só que são em campos diferentes, né? Aquela primeira lá era Goianésia, essa aqui é Rio Verde, tá? Mas ele fez basicamente a mesma pergunta. Vocês conseguem ver que é a mesma habilidade de competência? Só que um ele pergunta se é trans, outro é cis, né? Aqui no caso, ó, pessoal, aqui é trans, aqui é cis, ó, então já tá errado o item, tá? Mas vocês podem fazer molécula a molécula aqui, tá? Aqui também no anel, a mesma coisa, daria para ter reparado no anel, ó. Que ele tem uma maior cadeia para baixo aqui e uma maior cadeia para cima. Essa molécula também é trans, ó, do anel. Às vezes era mais difícil de vocês identificarem, era mais fácil vir pela cadeia mesmo, tá? Então o primeiro item que tá falso, beleza? Tem tanto trans quanto cis ali. Na B, ó, a molécula possui um total de 12 carbonos com hibridização sp3. Galera, da hibridização do carbono, isso aqui também cai quase em todas as provas, então eu vou colocar para vocês aqui que é muito importante, tá? Então, o que vocês têm que saber? Hibridização sp3 é quando eu tiver um carbono fazendo 4 ligações, e as 4 ligações são separadas, é diferente, né? Se eu tiver a hibridização sp2, eu vou ter um carbono fazendo uma dupla e 2 ligações simples, tá? E uma hibridização sp é quando eu tenho um carbono fazendo 2 duplas ou um carbono fazendo uma tripla e uma simples, tá? Não foge disso, pessoal. Se vocês querem depois printar ou salvar isso aqui em algum lugar, vale a pena, tá? Isso aqui ele sempre pergunta. Então, por exemplo, ó, 12 carbonos de hibridização sp3, vamos ter que descobrir, né? Então, vou até mudar de cor aqui do pincel, ó. Deixa eu puxar aqui. Então, aqui, ó.
por exemplo, ele quer saber se os carbonos de hibridação sp3. Então, são os carbonos que fazem 4 ligações. Carbono que faz 2 ligações já se considera que vai ser sp2 ou sp, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Volta. Tirei mal um printzão. Qualquer coisa também eu faço mais bonito para vocês, que ficou feio, né? Tá? Mas já ajuda. Tá? Posso fazer mais bonitinho para vocês. Mas é basicamente isso. sp3 é 4 ligações simples. O sp2, uma dupla e 2 simples. E o sp são 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Tá? Então, oi, diga. A Unirv já cobrou quantidade de ligação pi, acho que é sigma, outra. Sim. Sigma e pi, ele cobra também. E aí vamos lembrar o que é, né? Bom que você perguntou. Ligação dupla, por exemplo, tem uma ligação dupla. Na ligação dupla, eu sempre vou ter uma pi e uma sigma. Tá? Você vai entender já qual é qual. Na ligação simples, é só sigma. Por quê? Porque assim, ó, quando a gente faz uma ligação só, ela é como se fosse uma ligação que acontece reta. Quando eu faço uma dupla ligação, uma tripla, ela faz tipo um arco. Entendeu? Então, por exemplo, uma ligação dupla, eu vou ter uma pi e uma sigma. Uma ligação simples é só sigma. E na tripla, o que vai acontecer? Eu vou ter um arco em cima e embaixo. Ó. Então, vai ser 2 pis, tá? É porque é o tipo de ligação que vai acontecer, né? Porque assim, uma ligação simples ela vai reta, uma ligação dupla e tripla ela faz um arco. E elas são tipos de ligações diferentes, né? A gente chama de sigma e pi, tá? Mas essas coisas ele gosta de cobrar. Exatamente, a sigma, no caso, ela é mais forte do que a pi, porém, quando a pi junta com todas as outras, né, ela fica mais forte, né? E aí, vamos lá, galera, caçar aqui esses carbonos sp3, ó, vamos lá, um por um. Esse aqui na ponta é sp3, esse aqui não tem como ser porque ele tem dupla, esse também não tem como ser porque ele tem dupla. Agora, por exemplo, ó, esse aqui é sp3, esse também, você colar todos aqui, tá? Que foi sp3, ó. Esse aqui não é por causa da dupla, esse não é por causa da dupla, esse vai ser dupla. Esse vai ser dupla. Simples, dupla. Simples. Duplas, aqui sim. Vai ser, aqui não, aqui sim. Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contei demais, será? 5 ali, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? Dá 16, né? 16 carbonos com hibridação sp3, não são 12, tá? A molécula apresenta uma função cetona e álcool, e essa última com isomeria óptica. Ó, muito legal. O álcool, quem fez no último exercício ali, viu fazendo aqui que eu marquei esse aqui como isômero óptico, né? Que o álcool, ele participa da isomeria óptica sim, nesse caso aqui ele forma isômero óptico, né? Porque olha só, esse carbono aqui, ó, observem esse carbono aqui, ó. Ele faz uma ligação, 2, 3, 4 ligações, todas as ligações simples são diferentes, né? Então ele tem um isomeria óptica no álcool. Aí ele só pergunta o seguinte, as funções aqui vai ser álcool e cetona? Vocês concordam comigo? Sim, né? Olha só, aqui é a cetona. E aqui o álcool, né? Tá? Sendo que essa última tem uma isomeria óptica, perfeito. Então, pessoal, se atentem ao tipo de pergunta que eles fazem. Eles gostam de perguntar a hibridização. Essa questão também de pi e sigma também eles gostam, tá? Os outros tipos de pergunta que eles fazem é sobre as isomerias e sobre as funções. Então, é basicamente isso, tá? As funções da cadeia, as isomerias dela, tá? A hibridização. Então, ele gosta de perguntar isso. Ele não foge muito disso. Entendeu? Ele não gosta muito de características, né? É muito difícil de perguntar nome, embora ele também pergunte, tá? As perguntas ficam mais em torno dessas funções mesmo e características. Então, na C, ó, ele tem a função cetona e álcool, e essa última tem a isomeria óptica? Sim, perfeito. Então, aqui o C estaria certo. E na D, né, a molécula é bastante solúvel em água? Bastante. Essa questão aqui gera até muito questionamento aí para vocês, né? Mas assim, pessoal, que eu estava falando para vocês.
A molécula como um todo, ela é apolar, por ser orgânica. Porém, ela vai ter algumas características polares. Ou seja, quando eu falo polar, é solúvel em água. Quando eu falo é apolar, é insolúvel em água. Tá? Então, a molécula como um todo, ela é apolar, porém, ela tem algumas características polares. Isso quer dizer que ela consegue se diluir em água? Consegue. Mas é muito solúvel? Não, é pouco solúvel. Porque, em sua grande maioria, ela é polar, ela vai ter alguns pedaços que é polar. Ou seja, alguns pedaços interagem com Por a isso que água. eu te perguntei aquela hora, professor, que eu fiz uma questão dessa. Então, é isso, entendeu? É porque é mais de uma característica que a gente tem que analisar. Tá? Então, tipo assim, essa molécula como um todo, ela é apolar? Ela é apolar. Só que ela vai ter alguns pedaços aqui que são polares, ó. Que é justamente essas hidroxilas aqui, né? Eu posso considerar ela, então, polar? Essas pontinhas aqui, sim. Essa ponta aqui, sim, né? A gente vai falar como se fosse um caráter, né? A molécula inteira, ela é como se fosse mais apolar do que polar. Só que ela vai ter pedaços que é apolar, vai ter pedaços que é polar. Porque a molécula é grande, não tem como. Ô, Agora, professor, pode falar. só que assim, aí por ela ser maior, apolar, então ela meio que ela é muito mais apolar, né, do que polar, no Isso. caso. Aí eu vou falar que ela é bastante solúvel? Não, ela é pouco solúvel. Entendeu? Se tivesse escrito pouco solúvel aqui, estaria certo. Porque ela não deixa de ser solúvel. Porque ela é solúvel. Porque ela tem essa parte que é polar. Então ela vai conseguir ser solúvel? Vai, mas vai ser pouco. Não vai ser, não exagera também que não vai dar bom, entendeu? Eu sei que às vezes gera essa confusão, pessoal, mas aí, na dúvida, vai no que é mais geral, no que é mais certo. Entendeu? Não vai no específico, no peculiar. Tá? Professor, eu tenho um pouquinho de dúvida entre essas coisas de solubilidade e polar e apolar, se você puder falar um pouquinho. Ó, é bem simples, ó. Como é que você desmistifica isso aí? Se a molécula for polar, ela é solúvel. Tem moléculas que têm grandes partes que são polares e tem moléculas que têm pequenas partes que são polares. Mas ela não deixa de ser polar ou apolar por isso, entendeu? É porque, por exemplo, é que nem eu tava falando, é que nem a gente. A gente é feliz o tempo inteiro, a gente é triste o tempo inteiro, a gente é sorridente o tempo inteiro. Não, a gente oscila, né? As moléculas também, pô. Não vou marcar a molécula. Essa molécula é sempre isso? Depende de qual pedaço você está analisando, sacou? Então, basicamente assim, qual que é a dica que eu dou para vocês? Primeiro, identifica se a molécula é polar ou apolar e identifica se ela vai ter algumas características polares ou algumas características apolares, tá? Uma coisa é característica e uma coisa é definição, tá? Uma característica não te define. Uma característica, ela vai se juntar com outras características e vai formar o que você é. A molécula tem a mesma coisa. Então, ela pode ter caráteres polares, caráter apolar? Pode. E aí, se ela tem um caráter polar, ela é hidrossolúvel. Se ela tem um caráter apolar, ela é lipossolúvel. Tá? Tá, vamos lá. Em relação ao ponto de ebulição, aí já entra em outra questão, que é o seguinte, tá? As polaridades, galera, vamos lá, só pra vocês entenderem. Então, tipo assim, ó, vocês têm que saber se a molécula é polar ou apolar, não tem jeito. Uma dica que eu posso dar para vocês na orgânica é o seguinte: carbono e hidrogênio é apolar. Então, por exemplo, ó, só tem um carbono e hidrogênio aqui, ó. Carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Isso é um padrão, é igual, é tudo igual. Então é apolar, não tem polos. Agora, por exemplo, hidroxila, né, que seria OH. Lembra, pessoal, que flúor, oxigênio e nitrogênio ligados à hidroxila, ao hidrogênio, formam o FON, né, que seria a ponte de hidrogênio. Né? E aí, onde é que entra a interação nessa história? Onde é que entra a ponte de ebulição nessa história, tá? Então, basicamente assim, ó. Vocês entenderam? A molécula polar, ela dilui em água, a polar não dilui, né? E aí, assim, essas solubilidades, pessoal, essas polaridades também estão relacionadas ao ponto de ebulição e ao ponto de fusão. Então, por exemplo, se a molécula é polar, ela faz qual tipo de interação? Não tenta criar uma regra para, sempre vai ser apolar quando é assim. Vocês têm que entender, ler a molécula, gente. O que significa polo? Positivo e negativo. Se a molécula for toda igual, como é que ela vai ser polar? Ó, pensa um pouco. Não é porque eu tenho uma dupla aqui, é porque eu tenho hidrogênio em cada pontinha dessa aqui é hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio. Tudo aqui é hidrogênio, 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 hidrogênio. Imagina, ó, cada pontinha dessa aqui tem hidrogênio. Tudo. Ele está cercado de hidrogênio. Então, imagina, a molécula só tem hidrogênio aqui na ponta. Está cercado de hidrogênio. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Tem diferença dos polos? Não, ela é apolar por causa disso, porque ele tem hidrogênio em tudo.
Por isso que é apolar, não tem polo, é tudo igual. O que vai ficar diferente vai ser essa ponta aqui, ó. Esse OH, entendeu? Aí essa parte é polar, tá? Mas lembrar, carbono e hidrogênio é apolar, sempre, tá? Eu tinha falado também isso mais cedo no anel aromático. Anel aromático. Por que o anel aromático é apolar e só hidroxila é polar? Pô, porque o anel aromático é carbono e hidrogênio. Isso, exatamente. Beleza? E aí, outra coisa também que vocês têm que saber, pessoal. Se a molécula for polar, quais são as interações que ela pode fazer? Ela pode fazer a interação dipolo-dipolo. Ou ela pode fazer ponte de hidrogênio. Se a molécula for apolar, ela só faz o quê? Dipolo induzido. E aí, vamos lá. O que influencia o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma molécula? Além de vários outros fatores como massa e ligação, tá? A polaridade também é importante. Então, por exemplo, uma molécula que faz interação dipolo induzido, que seria uma molécula apolar, tu acha que a interação dela é forte ou é fraca? Alguém responde aí. Uma molécula que faz dipolo induzido, é forte ou é fraca a interação dela? Acho que é fraca. Exatamente, fraca. E se a interação dela é fraca, vocês acham que o ponto de ebulição dela é alto ou é baixo? Alto. Pensa um pouco. O ponto de ebulição é baixo. Então Baixo. Baixo. Ou seja, eu preciso de pouca energia para poder separar as moléculas. Então, quando ela for apolar, a interação é baixa e o ponto de ebulição é baixo. Agora, se a molécula for polar, ela tem uma interação mais forte. Porque lembra, pessoal, que para mudar de um estado físico para outro, as moléculas têm que se separar ou se juntar, não é? Lembra? O gelo é mais junto, o líquido é mais ou menos, o gasoso é separado. Então, os fatores que vão levar à aproximação e distanciamento dessas moléculas são os fatores que vão influenciar no ponto de ebulição. Então, a interação é muito importante para isso. A massa é importante para isso. Dupla ligação é importante para isso. Aí, nesse caso, pessoal, quem vocês acham que vai ter uma interação molecular maior? Dipolo-dipolo ou ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é onde faz a maior interação, é aquela que tem a maior interação, e, consequentemente, eu teria um ponto de ebulição mais alto. Tá? Porém, pessoal, não é só esse o fator que a gente tem que analisar para influenciar no ponto de ebulição e fusão. Mas esse é um fator determinante. Por exemplo, a molécula que faz ponte de hidrogênio, o ponto de ebulição dela é alto. Tá? Agora, por exemplo, a massa vai influenciar, tá? Como o processo de dupla ligação também influencia. Mas em relação à polaridade é isso, tá? Moléculas que são polares são solúveis em água. Molécula apolar é insolúvel em água. Consequentemente, molécula apolar ela tem uma volatilidade bem maior, então ela evapora mais fácil do que as que são polares. Pela interação que essas moléculas fazem. De boa, pessoal? De boa. Professor, o NaCl ele é dipolo, dipolo? Vamos lá. No caso, não, né? Ele é um composto iônico, né? Então, por exemplo, o NaCl. Porque ele tem um ponto de ebulição alto, né? Isso, mas aí, nesse caso ele seria um composto iônico. Por quê? Definição de polar e apolar é só para as moléculas que são o quê? As interações que eu digo, tá? Essas interações aqui são para molécula covalente. Polar e apolar, toda molécula tem. Mas dipolo-dipolo, ponto de hidrogênio, dipolo induzido é só para molécula covalente. Aqui, ó, é uma interação iônica. Ele é um composto iônico. Né? Aí vocês vamos lembrar disso aí, vai. Quando a Então gente... ele é polar. Tá lembrando, né? Quando a gente tem um metal ligado com um ametal, a gente tem uma ligação iônica. Quando a gente tem um ametal contra metal, é covalente, e metal com metal é metálico. Então, o composto iônico, ele é polar? Ele é polar, essa molécula é polar, tá? Só que ela não vai fazer interações de polo, tá? Ela é um composto iônico, tá? Ela basicamente vai se ligar por DDP. Mas, aí no caso, vamos lá, né? Todo composto iônico, ou seja, aquele que faz uma ligação iônica, né? Ou seja, dois compostos iônicos, dois átomos, um metal e um outro metal. Então, todo composto iônico tem um ponto de ebulição alto, tá? Isso é definição de
Então, todo ponto de ebulição de composto tônico é alto. Além disso, eles todos são cristalinos, tá? Todos vão ser formados por metal e não metal. Isso é importante saber. Então, todo composto tônico que tem uma ebulição alta tem. Agora, compostos covalentes, eles podem variar. Eles vão ter pontos de ebulição variados, justamente por causa dos tipos de interação que eles fazem. Beleza? De boa, gente? Mais alguma dúvida? Professor, é por isso então que essas interações estão muito ligadas à eletronegatividade, né? Exatamente. Por conta de ser moléculas em si, né? Porque a gente está falando de moléculas, exatamente. É porque assim, pessoal, às vezes vocês não enxergam muito isso, mas existe a polaridade molecular e existe a polaridade atômica. Então, tipo assim, você vai avaliar o todo ou só aqueles dois átomos. Sacou? Então, que nem eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Essa molécula que a gente estava analisando, se a gente for analisar pedaço por pedaço aqui, tem vários pedaços que são polares também, só que a molécula inteira é apolar. Por exemplo, falei para vocês que carbono e hidrogênio é apolar, mas se eu for comparar um com o outro, o hidrogênio é positivo e o carbono é mais negativo. Então, eles teriam uma polaridade entre eles. Eles não são iguais de tudo. Só que o total disso vai tornar a molécula apolar, né? Agora, por exemplo, tem molécula que ela vai ser... Ó, dá um exemplo para vocês, clássico aqui. Ó. Por exemplo, C dupla O, que seria o CO2, né? Então, o gás carbônico, ó, ele é uma molécula apolar, então, uma molécula apolar, porque observem que ela não tem polos, ó. O Mi dela, o coeficiente dela que vai ser zero, tá? Agora é o seguinte, é uma molécula apolar que tem ligações polares, ó. Isso aqui é uma ligação polar. Por que é uma ligação polar? Porque são moléculas diferentes. Agora, por exemplo, Cl2, que seria o gás cloro. Gás cloro. A molécula é apolar e a ligação também que ela faz é apolar. Tá vendo isso? Então tem como falar da ligação polar e apolar e da molécula polar e apolar. Isso que confunde vocês às vezes, entendeu? Eu entendo. As duas moléculas são apolares, ó. Só que uma tem uma ligação polar e outra não tem. De boa, galera? Agora foi, hein? Encerrar gravações.